Lana, hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, gerou uma polêmica ali, porque ele deu uma entrevista a um canal de internet dizendo que, para ele, as máscaras não devem ser obrigatórias. Para ele é uma questão muito mais de conscientização social do uso da importância das máscaras do que uma obrigatoriedade, porque, de fato, a gente observa que é uma lei que não se cumpre, né? É uma regra que não se cumpre e ninguém é penalizado por isso. Vamos ser sinceros aqui. Cabe muito mais as pessoas terem a consciência de que é necessário usar para se proteger e principalmente proteger o próximo do que, né, a eficácia de uma lei. Acho que nem isso, né, nem tanto... Gera-se uma polêmica, mas eu acho que é até desnecessário. É só para alertar mesmo as pessoas que insistem em não usar máscara, apesar de uma melhora da pandemia, apesar de sinais de variante Delta, enfim, muita gente sendo vacinada, mas a gente tem que lembrar que crianças e adolescentes ainda não estão vacinados. Então é uma preocupação que a gente tem que ter com o próximo. Mas o que gerou polêmica mesmo foi uma declaração da subprocuradora-geral da República que, numa decisão, destacou ali que as máscaras não têm comprovação científica de que geram resultados, né? Boa síntese que você faz. Aspas para o ministro Queiroga sobre as máscaras, somos contra essa obrigatoriedade, fecha aspas. No caminho contrário, algumas prefeituras estão obrigando seus funcionários públicos a usarem máscara, inclusive o Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Goiás, o estado de Goiás. Desculpa, pode até usar, pode até obrigar, mas de fato a população em geral que não tem que ter a consciência de usar. O que o ministro diz é que é uma questão de conscientização, né, Cris? Se é uma questão de conscientização, o que o Ministério da Saúde está fazendo para conscientizar as pessoas? Vai deixar a subprocuradora-geral da República dizer que os estudos que existem em torno da eficácia da máscara são somente observacionais e epidemiológicos e o equipamento cujo grau de eficácia preventiva permanece indefinido? Não permanece indefinido. É uma grande mentira o que a Procuradoria-Geral da República diz ao Supremo Tribunal Federal em duas ações movidas para que o presidente Jair Bolsonaro seja punido por circular sem máscara, por pegar crianças no colo, beijar a criança, baixar a máscara da criança, dando um péssimo exemplo. A Subprocuradora-Geral da República pode concluir que não há crime nessa postura do presidente Jair Bolsonaro. Isso é da alçada dela, claro. Ela foi chamada a se posicionar, a Procuradoria-Geral da República tem que opinar nesse caso. Eles podem, obviamente, concluir que não há crime nessa, a não ser o que ela disse, inclusive, nessa decisão que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, que seria uma postura passível de punição, sanção administrativa. Ok, até aí tudo bem, ponto final. Mas dizer que a máscara é um equipamento cujo grau de eficácia preventiva permanece indefinido, é esse tipo de postura que desestimula as pessoas. É esse tipo de frase é que coloca as pessoas em dúvida. E eu vou dizer para vocês, querido ouvinte, tem dezenas de pesquisas que mostram, sem dúvida nenhuma, que a máscara é eficaz. É uma barreira física, não só para prevenir o coronavírus, a Covid-19, que é a doença provocada pelo coronavírus, mas para outras várias doenças de cunho respiratório, síndromes respiratórias, que são preveníveis por uso de máscara. É uma coisa tão óbvia e tão simples. E aí eu liguei para o Álvaro, o infectologista, o Álvaro Furtado, que ajuda o Jornal da Band muitas vezes para tirar esse tipo de dúvida pequena, assim. Ele diz que todas as pesquisas apontam no mesmo caminho, não tem dúvida nenhuma nessa altura do campeonato sobre a eficácia, sobre a eficiência da máscara em prevenir não só contaminados, como pessoas que não carregam o vírus de se contaminar com a doença. Não há dúvida sobre a eficiência da máscara, praticamente qualquer uma, contra o coronavírus, contra a transmissão do coronavírus. É claro que elas vão aumentando de eficácia a depender do material. A N95 é a mais eficaz, a máscara cirúrgica, essas duas têm mais de 90% de eficiência para evitar a transmissão da doença. Tem outros tipos de contaminação. Às vezes você vai tirar a máscara, pega de um jeito errado, coça o olho. Mesmo que você use máscara, você não está 100% protegido, como no caso da vacina. Ok, mas colocar em dúvida, nessa altura do campeonato, em que a gente tem pelo menos 4 estados com alerta feito hoje pela Fiocruz, com uma tendência de alta no número de casos, depois de quase 2 meses de queda, é gravíssimo o que a Procuradoria-Geral da República faz. É desinformar a população. O ministro dá uma declaração para agradar o presidente Jair Bolsonaro contra a obrigatoriedade da máscara, deixando a entender que eles estão fazendo pesquisa sobre isso. Claro que nós vamos tirar a máscara em algum momento. É claro que vamos. Mas não é agora.
definitivamente com a variante Delta dando as caras e contaminando mais e mais, não é a hora de tirar a máscara e nem de discutir isso. E dizer que ela pode não ser eficaz para prevenir, como se a pesquisa fosse inconclusiva. Aliás, o doutor Álvaro me disse que essa metodologia que ela cita na decisão é a única possível para esse tipo de pesquisa. Não tem mais pesquisa pela frente. Já é conclusivo esse parecer. A máscara protege sim, e não há dúvida sobre isso, Cris.